Cumprimento a todos os nossos amados e preciosos irmãos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe ricamente e mais esta ocasião possamos ser uma pedra de ajuda. Bem, queremos falar um pouquinho sobre a grandeza e a humildade de Jesus. É o nosso exemplo. Em tudo na vida temos exemplos na Bíblia para qualquer situação. Jesus, ele sempre se colocou como na humildade, embora sendo ele o Criador, nele estava o Criador. Então Jesus, embora sendo ele maior do que a Bíblia, ele se sujeitou à Bíblia. Embora sendo Deus, ele se sujeitou às Escrituras. Estavam escritas a seu respeito de como ele deveria se portar. Então ele tinha uma Bíblia também, com a qual ele se orientava, fazia de acordo com as escrituras que ele tinha. E ele foi muito singelo, humilde, desde o seu nascimento até a sua morte, e morte de cruz. Em Mateus capítulo 3, no verso 13, nós encontramos o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? O reconhecimento de João a respeito da superioridade de Jesus em relação a ele era corretíssima. Então ele tentava tirar Jesus daquilo, dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Ele não queria batizar Jesus, porque ele conhecia, ele era o precursor, mas toda a justiça, tudo que estava escrito a respeito dele, ele se submeteu às Escrituras. E na sua trajetória de humildade, ele entrou em Jerusalém muito singelo, de uma forma muito simples, amontado em um jumentinho, amontado em um pequeno animal de carga, para cumprir a escritura de Miqueias, que o rei de Jerusalém entraria montado em um pequeno animal de carga. Então vejam bem, meus amados e preciosos irmãos, os exemplos que temos nas Escrituras para que nós possamos nos espelhar nelas, na vida de Jesus. Então, em tudo nós temos um exemplo. Em tudo nós vemos um exemplo.
daquilo que nós temos que, conforme nós poderemos nos espelhar em Jesus. Então, é Mateus capítulo 21. Jesus então disse aos seus discípulos para que fossem buscar aquele jumentinho. Ide à aldeia em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, diz-lhe que o Senhor necessita deles, imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: olha o teu rei, aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Ele poderia ter uma carruagem toda de ouro, né? Com magníficos cavalos puxando. Mas ele cumpriu à risca tudo que estava determinado para ele fazer. Todas as coisas estavam determinadas. E ele foi seguindo este mapa, essa planta, né? Seguindo de acordo com o projeto. Oh, que coisa maravilhosa! E as escrituras testificavam dele, então ele cumpria tudo certinho para ter condição de dizer àqueles fariseus, conhecedores da lei, dos escritos, porque eles liam as escrituras, aqueles homens. Vejam bem, ler as escrituras é bom, é magnífico, é excelente, mas deixar que a sua vida seja influenciada por elas, que é o segredo. Você viver conforme elas é que é o segredo. Não é somente ler, conhecer a letra, que é bom, conhecimento intelectual. E Jesus os mandou continuar examinando as escrituras. E Jesus diz assim: olha, vocês examinam as escrituras porque pensais ter nela a vida eterna. Porque pensam que nela tem a vida eterna. E realmente tem. Porque são estas mesmas escrituras que testificam de mim. Veja se eu não estou cumprindo as escrituras com a minha vida. Veja se eu não estou cumprindo as escrituras com a minha doutrina que eu vos ensino. Vamos lá, João capítulo 5. Jesus estava desafiando eles. Vocês examinam as escrituras, vocês a conhecem, mas elas estão, o cumprimento delas está aqui diante de vós. E não podeis vê-la, cumprindo-se em mim? Vocês examinam as escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. Então olhe onde eu tenho falhado nas escrituras. Se eu não tenho feito de acordo com o que está escrito. Ele foi obediente em seguir as escrituras. Mesmo sendo o rei dos reis, ele foi humilde, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Foi o mais desprezado entre os homens. Conforme Isaías 53, aquilo estava se cumprindo e eles não podiam ver. O mais desprezado entre os homens, um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. As escrituras tinham que se cumprir.
mas por se tornar tão obediente, ele chegou até a morte, e morte de cruz. A obediência o levou até a morte, e morte de cruz. Vejam isto. Exemplo: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis vós também lavar os pés uns aos outros, porque assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele não precisava de lavar os pés. Pedro não queria que ele lavasse os pés, mas Jesus lhe disse: se não tu lavar, não tens parte comigo. E agora? Se sabeis estas coisas, não tens parte comigo. Você diz que não precisa de ceia, não precisa de lavar os pés, não tem parte com ele? Pense bem um pouquinho. Você vai dizer que isso aí não é escriturístico, não é Bíblia, não é a vontade de Deus? É contigo, mas as Escrituras dizem assim. Nós queremos a glória de Jesus, queremos a exaltação, como Jesus foi exaltado, chegar lá, mas passar, fazer o que ele fez, fazer aquilo que ele ordenou que fizéssemos, estamos dispostos? Agora, não adianta o homem querer ser exaltado, achar que sabe mais, conhece mais do que os outros. A soberba pertence aos homens. A soberba pertence aos homens. Meus irmãos, Jesus não tinha soberba, Jesus não tinha arrogância, Jesus tinha humildade. Ele sabia o momento certo em que ele seria coroado. Vejam que lá em Daniel, quando ele estava ali na Babilônia, a soberba de Nabucodonosor. Agora, quem era maior? Jesus ou Nabucodonosor? Agora, veja como o homem tem soberba no seu coração. Mas Jesus tinha humildade, singeleza. Ele se submetia à vontade do Pai inteiramente. Olha como que o homem gosta de ser exaltado. Agora, não gosta de ser humilhado, não gosta de passar por humilhação, mas Jesus foi humilhado, desprezado, o mais humilhado, chacoteado, né? Fizeram chacota dele, puseram um pano em seus olhos e começaram a lhe bater e dizer: profetiza, quem é que te bateu? Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude a termos em nós aquela mesma humildade, aquela mesma singeleza, aquela mesma simplicidade que habitava em Cristo, para que nós possamos um dia chegar aonde Ele chegou, chegar aonde Ele chegou. Ah, que coisa maravilhosa! Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje, será que Ele é bem quisto? É bem visto? Então, agora vamos em Atos capítulo 5, verso 30. Pedro falando. Capítulo 5,
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aquele que se humilha será exaltado, porém aquele que se exalta será humilhado. E Jesus se humilhou. Jesus foi simples, mas depois, quando chegou a sua hora de receber a sua recompensa, Filipenses capítulo 2, vejamos o verso 8 e o verso 9. Um pouquinho antes, pega o verso 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus, esse poderoso Senhor, nos ajude a sermos humildes, simples e singelos. Ele te abençoe neste dia e em toda a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.